Bora lá, nação, analisar nesse momento. O Zinho e o Pascoal falando aí sobre o Flamengo. Agora começou a preparação do Mengão para a partida contra o Botafogo, clássico do Campeonato Carioca. Chega mais, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para sempre você receber todas as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador. Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil. Corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, créditos ESPN, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Poupando jogadores, por quê? Porque nessa quarta-feira tem jogo atrasado contra o Flamengo. E o Felipe Luiz deu uma declaração que deixa no ar assim, vai mudar daqui pra frente o que escala, pensando em não cansar demais os jogadores ou estourar os jogadores pra temporada? Vamos começar a falar desse Botafogo e Flamengo aqui com a sonora do Felipe, com a entrevista do Felipe. Eu já falei, eu falo uma, duas, três e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa pra nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo, e a gente viu hoje um grande Fluminense. E um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, não fico remoendo. Tá aí o Felipe Luizinho falando sobre o Fla-Flu, né, que foi ruim de assistir, foi um jogo ruim, e já projetando a sequência. O Botafogo também poupou jogadores. Acho que o recado que o Felipe dá verbalmente é meio que o recado de todo um time que vai disputar, principalmente os que tem um Mundial, né, que é o caso do Botafogo, pensando na temporada como um todo, assim. Quanto que isso pode equilibrar o próximo confronto, sabe, no sentido do Botafogo ter poupado os jogadores e do Felipe ter dado essa declaração, Tetra? Assim, eu entendo aquilo que ele está falando, que não vai desgastar, ele falou matar, né, mas desgastar jogadores com sequência de jogo, porque assim, ó, o Alexandre já se lesionou, saiu logo no início do jogo, bem no início, já sentiu, 7 minutos. Opa, podia piorar, levantou a mão, entrou Ayrton Lucas, e eu acho que é nesse sentido, o De La Cruz também com problema, ficou de fora, Arrascaeta também. Então ele está seguindo as orientações do departamento médico, departamento ali, o pessoal da fisiologia, tem um elenco muito bom, e aí eu concordo com ele, falei isso do Palmeiras e falo do Flamengo. Tem um time suficiente para brigar pelo título, para ganhar o jogo. O Fluminense também estava desfalcado. O jogo era muito mais pressão para o Fluminense do que para o Flamengo. O empate é pior para o Fluminense, né? na circunstância do campeonato. Agora, o que me chamou a atenção é que o time que entrou para jogar, o time titular que entrou para jogar, ele foi poupado no meio de semana. O Flamengo deu uma goleada, né? O Pascoal até falou, porque não jogou para isso tudo. O que criou, a bola entrou. Mas, a Portuguesa, né, teve chance também. Mas o Flamengo meteu 5-0. E não era com o time titular, era com o time alternativo. E a resposta física não foi boa. Calor, Rio de Janeiro está demais. O Brasil, mas o Rio de Janeiro está demais, muito calor. Reclamaram da condição do gramado. Teve tudo isso, tem que ser dado desconto. Mas fisicamente o Flamengo tinha um time que foi poupado, treinou e se recuperou para jogar o clássico. E não teve uma resposta boa. Tecnicamente, muitos erros. E aí do lado do Fluminense também, mas o Fluminense... A postura do Mano Menezes inibiu a saída de bola do Flamengo, adiantou, marcou mais lá. Ele falou até que o Fluminense, o Mano, grande treinador, sabe marcar, mas ele marcou no campo ofensivo. Pressionou e dificultou a saída de bola do Flamengo. Isso proporcionou muitos erros e uma tática que não estava boa para os grandes jogadores dos dois times, tirando o Arias, que o Arias ele tem função diferente, está jogando bem.
Sim. Está incomodando. Mas os grandes jogadores do Flamengo não estavam num dia feliz, não renderam. Então, assim, o jogo foi de baixo nível técnico e com pouquíssimas finalizações para a grandeza que tem essas duas equipes. Agora, acho que foi pior para o Fluminense, né, que vai ter que estar torcendo para os outros resultados. Não depende só dele para classificar o Fluminense. O Flamengo depende dele. Ainda tem um jogo atrasado que é contra o Botafogo. E esse clássico com o Botafogo poupando os titulares, perdeu para o Madureira porque poupou visando o clássico. Esse jogo ganhou contornos de mais uma decisão. Principalmente do que aconteceu depois da Supercopa, né? Que todo mundo falou que houve um domínio ali do Flamengo. Com certeza o Botafogo está se preparando para que isso não se repita. Mas se o Botafogo jogar com aquela preguiça que jogou aquele jogo da Supercopa, vai tomar outra cacetada. Mas o pessoal descansou agora contra o Madureira. Mas eu espero que eles estejam refletindo a respeito. Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Não acontece. Por isso que o Botafogo... Aliás, com todo respeito ao Botafogo, hein? Quem jogou foi o Madureira, hein? Quem jogou foi o Madureira. Bonita a camisa do Madureira, achei uma camisa sensacional. Tricolor suburbano. Parabéns pro Madureira, a camisa é bonita demais. E o time do Botafogo, esse que jogou contra o Madureira, sim, ele não é o Botafogo, né, gente? Quando o Botafogo começou o campeonato, que eu falava, isso não é o Botafogo? Isso aí não é o Flamengo? Aí o pessoal, mas fazer o quê? É o que temos para o momento e tal. E aí, o que temos para o momento é isso aí. Cria essa dificuldade. Vai ter que botar o time inteiro para jogar contra o Flamengo. E aí o Felipe diz o seguinte, vou mesclar o time de novo. Não vou botar o time titular, porque o titular é aquele que jogou lá aquela partida de decisão. Mas esse mesclado, só uma informação, o Alexandre ele sai sentindo uma lesão na coxa esquerda, grau 1, constatada a lesão, deve ficar uns 20 dias fora, né? Em compensação, o time misto deve prever as voltas do De La Cruz e do Arrascaeta. Precisa saber disso. Essa é uma outra questão. Porque o Arrascaeta está naquela fase de entrar, joga um pouco e sai, fica fora. O De La Cruz entrou, jogou, fez uma... Como é que é o negócio? De contenção de carga? Gestão de carga. Gestão de carga, entendeu? Gestão de carga, para mim, é caminhão, que você bota um monte de coisa em cima, você tem que fazer a gestão da carga que vai em cima do caminhão. Que é para equilibrar o caminhão. Gestão de carga, você está poupando os caras. Fala aqui o português, claro, eu estou poupando o time, porque eu preciso desses caras num momento importante. Sim, entendeu? Que não necessariamente é o Carioca, isso, pode ser lá na frente. O nosso fã de esporte que vê o programa... O problema é que eles têm clássicos, né? Então. Tem clássico. Exatamente isso. O Botafogo vai jogar com o time principal contra o Flamengo e depois, no final de semana, contra o Vasco, vai ter que jogar. Para classificar, vai ter que jogar. Tem que botar todo mundo para jogar. Não, é o Flamengo que joga contra o Vasco, não é? No final de semana? Desculpa. E aí depois, tem dia 23, Flamengo. Tem Vasco e Botafogo depois também. É isso. Tem Vasco. É isso. Então, aí é o que o Felipe Luiz diz. Desculpa, eu confundi. Aí o que o Felipe Luiz diz. Ele não vai matar os jogadores nos dois... Ele vai dar uma segurada. Vai ter que escolher o maior. Mais uma informação, a pedido do Flamengo, a Ferge alterou o horário do jogo do final de semana entre Flamengo e Vasco da Gama. Era marcado para as 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite pelo calor no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez nesse horário, né? No Rio, no Campeonato Carioca. Silas, quero te ouvir também um pouquinho sobre essa projeção, sobre o fato do Botafogo ter poupado seus jogadores e o Flamengo também olhar diferente para essa sequência com clássicos. É que o Botafogo, ele estava com sangue doce, né? Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro. E aí ele perde aqueles... não é que ele perde muitos jogadores, mas a importância dos jogadores que saíram é absurda, né? Sim. Só o Luiz Henrique e o Almada. Luiz Henrique e Almada, né? Júnior Santos, ou seja, esses jogadores são... Tudo bem, o Eduardo, né, que saiu, o Tiquinho saiu, mas esses jogadores era o ataque do Botafogo. Também chegou o Arthur. E aí, essa derrota para o Flamengo... já vira uma chavinha lá no Botafogo que, na Supercopa, né? Na Supercopa. Ou a gente começa de novo a ficar ligado, porque essa gordurinha já está acabando
do Brasileiro e da Copa Libertadores, porque tem muita coisa grande pela frente. E do lado do Flamengo, é o contrário. O Flamengo termina bem e começa bem, ganhando a Supercopa contra o Botafogo. Um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Felipe Luiz, não só com as escalações, a forma de trabalhar, o planejamento tático, mas também com as declarações que ele dá a respeito, sabe? Não tem medo de perder o emprego, não. Eu vou fazer isso aqui, se tiverem que me mandar embora, mas eu vou fazer isso aqui porque eu estou semeando também na minha carreira. Agora, o Flamengo tem muito mais gente, né? A gente falou aqui do clássico que foi muito ruim, né? Elenco, mas a sim. Cabeçada que o Everton Cebolinha dá e a defesa que faz o Fábio foi, assim, tudo bem, foi muito pouco pela grandeza dos dois times, mas o Flamengo, mesmo sem o Pedro, mesmo com a saída do Davi Luiz, do Alcaraz, Fabrício mesmo Bruno, o Fabrício favorito? Bruno, eu acho Pra que é. quarta-feira? Eu acho que é. A gente porque vai falar parece mais. que pegou um trilhozinho melhor, A gente vai falar mais. Tá aí, nação, então, as informações do Mengão, hein? O Pascoal falando que o Botafogo vai levar outra cacetada do Flamengo. A expectativa é essa de novo, né? Principalmente por causa desta notícia. Olha só, o retorno dos uruguaios. O Flamengo contará com os retornos de Arrascaeta e De La Cruz para os clássicos desta semana contra Botafogo e Vasco, respectivamente. Ambos foram poupados contra o Fluminense como parte de estratégia de controle de carga, visando mantê-los saudáveis ao longo da temporada. Uma notícia do jornal O Globo que saiu hoje, então provavelmente eles vão para o jogo, para a partida contra o Botafogo, né? Vai ser time completo, né? Diferente do que foi lá com o time do Fluminense, a gente viu que no meio de campo do Flamengo estava muito travado o meio de campo, precisava daquele jogador de agilidade, né? Que desse velocidade para a bola, o último passe, que é o De Arrascaeta que faz essa função, e infelizmente ele não estava na partida e acabou causando toda essa frustração para essa partida contra o Fluminense, né? Falando agora da lesão do jogador Alexandre, foi constatada uma lesão muscular de grau 1, que ele sofreu na coxa, né, naquela partida contra o Fluminense, no início da partida. E a boa notícia é que foi uma lesão leve, mas ele vai ficar 3 semanas de tratamento, tratando essa lesão muscular que aconteceu na partida contra o Fluminense. Que seja uma boa recuperação para ele, que ele possa voltar o quanto antes, mas ele deve ficar provavelmente 3 semanas aí afastado dos gramados, e aí Ayrton Lucas deve assumir a titularidade do Flamengo. E outra notícia importante que o jornal GE notificou foi o seguinte: o Alan tem impressionado positivamente desde os treinos da pré-temporada nos Estados Unidos. O volante tem chamado a atenção do técnico Felipe Luiz por se dedicar nas férias e se representar em boas condições físicas, que inclusive ele conversou com o Felipe Luiz conversou conjuntamente com o jogador e ele pediu oportunidades, ele quer jogar no Flamengo. Mesmo muitos torcedores criticando o Alan do ano passado, a gente sabe que ele foi contratado na época do Sampaoli, que pediu o jogador, ele não estava jogando nada. Mas todo mundo está vendo nesse ano ele se dedicar. E o torcedor gosta disso, de ver o jogador se esforçar, se dedicar, mostrar que quer vestir a camisa do Flamengo de verdade, né? E o Felipe Luiz parece que está acreditando no projeto do Alan. Parece que o Felipe Luiz está acreditando no projeto do Alan. E uma notícia importante, juntamente do Alan, foi o seguinte: o Alan tem se destacado pelo entendimento do modelo de jogo do técnico Felipe Luiz, pela facilidade de aplicá-lo em campo. Então, quer dizer, o Felipe Luiz passa o que precisa do jogador e o jogador tem correspondido o que o Felipe Luiz tem pedido. Então é isso daí, nação. Por enquanto, essas são as últimas informações do Flamengo. Mas vamos fazer o seguinte: eu sei que hoje ainda é segunda-feira, mas corre nos comentários e já põe o seu palpite para partida entre Flamengo e Botafogo. Amanhã, no vídeo pela manhã, eu vou ler alguns palpites aqui de vocês que escreveram aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço, nação, tamo junto, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.